Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Salmo 69, versículo 20. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2025. O Senhor me trouxe no coração agora há pouco a sua palavra aqui neste Salmo de número 69. Os sofrimentos de Davi prefiguram os do Messias. Ou seja, este Salmo se refere ao Senhor Jesus Cristo, que foi afrontado, rejeitado, desprezado, humilhado. O Verbo que se fez carne deixou toda a sua glória, a sua majestade e se fez homem imortal, por um pouco de tempo sendo feito menor do que os anjos, porque estava na natureza humana. E aqui diz neste versículo 20 que afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. Quando Cristo estava na cruz, lhe deram vinagre para beber. Deram vinagre, ele estava com sede. Cristo suportou a cruz por nós, suportou o sofrimento, suportou a sede. Certa vez, a sede era tão grande que ele acabou bebendo o vinagre. Tamanha era a sua sede. E o nosso Senhor suportou todas as coisas por amor a nós. Versículo 21 diz: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Será, meu irmão e minha irmã, que você se encontra numa situação semelhante a essa do Senhor Jesus? Creio que não. Porque diz a palavra de Deus que ninguém vai ser tentado acima daquilo que pode suportar. Porque se o Senhor Jesus não carregasse o nosso fardo de dia em dia, nenhum de nós suportaríamos e nem vivos estaríamos aqui nessa terra. Mas o Senhor Jesus carrega os nossos fardos e faz o nosso jugo suave e o seu fardo leve. A sua misericórdia em nós, como diz o apóstolo Paulo, que Deus me deu a palavra ontem, a graça de Deus em nós, que fez com que ele trabalhasse muito mais do que os outros discípulos. É a graça, é a misericórdia do Senhor Jesus que tem nos sustentado até o dia de hoje. E vemos, irmãos, que o salmista Davi descreve a respeito do Senhor Jesus que afrontas quebrantaram o coração, que Davi também passou por sofrimento na terra. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição, padecerão sofrimento, afrontas. Você pode estar sendo afrontado na tua casa por alguém, membro da sua própria família. O Senhor Jesus disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa, da sua família. Um profeta não tem honra no meio da sua parentela. José foi desprezado pelos seus irmãos. Davi foi rejeitado pelo seu pai. Então nós vemos, meus irmãos, que as afrontas fazem parte da vida do cristão. O próprio Senhor Jesus foi rejeitado pelo seu povo judeu, foi afrontado pelos fariseus. Depois, quando estava para ir para a cruz, Cristo foi esbofeteado. Profetiza quem é que te bateu.
Então, meus irmãos, não estranhe a ardente prova que está sobre ti, para te provar. Porque a nossa fé é provada como o ouro, diz o apóstolo Pedro. O fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Em Apocalipse diz: aquele que vencer, aquele que suportar afrontas, rejeição, desprezo, dói. Nós sabemos que dói isso, meu irmão, meu irmão. Sabemos que o desprezo dói, que a rejeição dói. Mas o nosso Senhor Jesus também foi rejeitado, Isaías 53. Em João capítulo 1, ele foi rejeitado pelos seus, mas diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Se os judeus rejeitaram a Cristo, os gentios aceitaram receber o Senhor Jesus como Salvador pela pregação do apóstolo Paulo. A rejeição de Israel concedeu a graça a todos os moradores da terra. Aquele que crê e se batizar, aquele que crê e obedecer, aquele que crê no Senhor Jesus, será salvo. Nota, meu irmão, que a rejeição de Israel trouxe graça e salvação aos gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Deus. O Senhor Jesus suportou a afronta, suportou as dores, era homem de dores, Isaías 53. Não tinha beleza e nem formosura, a sua aparência era uma aparência que não atraía ninguém. As pessoas só vinham atrás de Cristo por algum milagre, pela multiplicação dos pães, por algo que eles tinham necessidade, mas não vinham atrás de Cristo para se submeter a Ele, se sujeitar a Ele como Senhor, mas vinha por interesse. Vinham até o Senhor Jesus por alguma coisa que eles queriam. Afrontas me quebrantaram o coração, afrontas dói. Ser acusado injustamente de algo que não cometeu dói. Você pode estar passando por isso hoje, sendo injustiçada ou injustiçado por alguma coisa que você não cometeu. O apóstolo Pedro diz: sofra por Cristo como cristão, mas não como um bandido, não como um ladrão, um assassino. Se sofreste por fazer o bem, agora se você sofreu por fazer o mal, que galardão você vai receber? Agora, se sofrestes por fazer o bem, isto glorifica a Deus, diz o apóstolo Pedro. E sofrer como cristão, sofrer pela justiça, sendo injustiçado, Deus é glorificado. E o Senhor Jesus também disse: ai de vós, quando todos te bendisserem. Assim fizeram os vossos pais aos falsos profetas que houve entre vós. O cristão vai passar por afrontas. Jesus passou por afrontas. Passou por afrontas. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Desce da cruz. Certa vez puseram um outro homem para ajudar a carregar a cruz de Cristo, porque o Senhor não estava suportando carregar a cruz, uma cruz pesada, feita de madeira, o duro madeiro da cruz. E aí ali havia um homem, e este homem foi chamado para ajudar a carregar a cruz de Cristo. Nas suas costas sangrando estava o nosso Senhor Jesus. Foi açoitado, saía pedaços de carne ali, nos chicotes, nas pontas dos chicotes, era como se fosse anzóis, que é onde passavam, batiam nas suas costas, no seu corpo, arrancava pedaços de carne. E ali o Senhor Jesus foi surrado, foi chicoteado, sentiu dores, sentiu solidão. Tomou os nossos pecados quando foi crucificado. Foi pregado os pregos que transpassaram as suas mãos, os seus pés. Puseram-lhe uma coroa de espinho em sua cabeça, onde
furava os capilares do seu cabelo, o seu couro cabeludo ali sangrava muito, escorria o sangue sobre os seus olhos, descia sobre a sua barba, descia sobre o seu corpo, suor de lágrimas de sangue. Como ele estava no Monte das Oliveiras, diz que a agonia foi tão grande. No Getsemane, lá no Getsemane, o seu suor se transformou em gotas de sangue antes de ir para a cruz. Quando ele estava na cruz, a coroa de espinho, furando a sua cabeça, escorria o sangue sobre os seus olhos, sobre o seu rosto. E estava o nosso Senhor Jesus ali, como um sacrifício vivo, único, a Deus nosso Pai, nos resgatando da condenação eterna, nos resgatando da morte eterna, pagando o preço que o derramamento de animais não foi capaz, porque Deus estava farto, não estava mais aguentando o sacrifício de animais, porque eles sacrificavam os animais, eles recebiam a culpa pelo pecado deles, mas voltavam para os mesmos pecados. Cristo pagou uma única vez como um cordeiro diante do tosquedor, como uma ovelha muda diante do tosquedor, como um cordeiro, não abriu a sua boca, pagou o preço, preço de morte, derramamento de sangue. E ali ele tomou os nossos pecados, ele tomou todos os nossos pecados ali no seu corpo, fazendo-se maldição em nosso lugar. Carregou sobre si os nossos pecados e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. A cédula que era contra nós, como diz o apóstolo Paulo, foi rasgada. Ele perdoou a nossa dívida. Aquele que crê, aquele que recebe Cristo como único e suficiente Salvador, é redimido, é restaurado, é regenerado para herdar a vida eterna na sua volta. Se você está sendo afrontado hoje, suporte mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Cristo voltará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não padeça como um assassino, como um bandido, mas sofra como um cristão. Siga as pisadas do Senhor Jesus, porque a vós foi dado em Cristo, não somente a crer em Cristo, mas também a padecer por Ele. Então nosso Senhor Jesus Cristo foi afrontado. E diz aqui que afrontas me quebrantaram o coração. Certa vez o Senhor Jesus chorou quando ele entrou em Jerusalém. Quis vos ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E ali diz que ele chorou. Se lamentou, porque eles não quiseram a salvação. Quando ele estava sendo julgado ali por Pilatos, o povo alvoroçado, com ódio no coração, e Pilatos perguntou: vocês querem que solte o Cristo ou Barrabás? E eles disseram: solte Barrabás. E Cristo, o que vai ser? Cai o seu sangue sobre nós. Ali foi uma grande rejeição, meus irmãos. Ali doeu para o Senhor Jesus. Doeu no coração de Cristo. Uma afronta dolorida. Uma rejeição que doeu. Como o Senhor Jesus certa vez olhou, fixou seus olhos em Pedro quando Pedro o negou. Mas o Senhor Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Mas doeu quando o seu próprio povo rejeitou o Senhor Jesus. Doeu no coração de Cristo. Ele quis ajuntar eles como a galinha junta os pintinhos. O Senhor quer te salvar, mas você tem resistido ao Senhor Jesus, tem resistido às suas palavras, tem resistido. Não aceita, não quer a salvação, não quer a bênção, quer viver debaixo da maldição. Este povo rejeitou o nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos, meus irmãos, quantas guerras intermináveis no Oriente Médio.
Quantas guerras intermináveis. Cristo suportou afrontas. Quando ele era afrontado, ele não afrontava. Quando ele era injuriado, não injuriava, mas entregava-se a Deus. Colocava tudo nas mãos do Pai. Orava por eles. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Será que podemos falar como nosso Senhor Jesus, seguindo o seu modelo, o seu exemplo? Pai, perdoa essa pessoa que me persegue, que me afronta, porque ela não sabe o que faz. Será, meu irmão e minha irmã, que no calor da ira podemos dizer isso? Pai, perdoa essa pessoa que me persegue, porque ela não sabe o que faz. E ali ele foi afrontado. Estou fraquíssimo. A afronta enfraquece, meu irmão, porque ela atinge nosso ego. Ela vai lá no fundo, como uma flecha no nosso coração. Dói. Nós somos humanos. Muitos reis do passado não suportavam a afronta. E já mandava executar aquele que afrontava. A afronta sempre doeu na humanidade. No tempo de Nabucodonosor, se os magos não adivinhassem o sonho do rei, ou no tempo do faraó, eles eram mortos. Isso era uma afronta para eles. Só que um dia Deus colocou Nabucodonosor no seu devido lugar. E assim Deus também colocou o faraó no seu devido lugar. Deus enviou 10 pragas ali no Egito, porque eles estavam afrontando a Deus. Deus é misericordioso, é longânimo, mas é justo. Deus sabia que eles estavam oprimindo o seu povo. Deus usou o próprio Nabucodonosor para tratar também com o seu povo. Mas depois Deus tratou com Nabucodonosor, colocando ele por 7 anos para pastar. E se tornou como um animal. O Senhor Jesus estava aqui fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, e não vai ter ninguém, meu irmão mesmo. Na hora que Deus está tratando com a gente, como Deus fez na vida de Jó, não vai ter ninguém que nos livre. É entre nós e Deus. Talvez essa afronta que você está recebendo, este mal, é tratamento de Deus na tua vida. E ninguém vai dar ouvido para você. Ninguém dá ouvido para a gente, não. Quando Deus está tratando conosco, nos levando aos lugares mais altos, às águas mais profundas, Ele coloca nós num aperto, como Ele fez com Jeremias. Cercou Jeremias de um alto muro. Agravou os grilhões, fez ele comer fel. Deu angústia para ele de presente. Amargura, solidão. Deus enquadrou na linguagem comum aí, enquadrou Jeremias. Essa vez ele não estava dentro de um poço, não, num calabouço, não. Ele estava agravado mesmo ali, cercado por Deus. E Deus muitas vezes nos trata desse jeito, meus irmãos, como correção, como construção, edificação. O Senhor afasta todo mundo da gente, para que a gente busque somente socorro em Deus. Quem que podia livrar o Senhor Jesus ali? Quem que podia consolá-lo naquela hora difícil? Ninguém. E quando o Senhor Jesus tomou os pecados, os nossos pecados, Deus virou o rosto para o Senhor Jesus, porque Deus é santo. Quando Deus virou o rosto para o Senhor Jesus, Ele diz: por que me desamparastes? Porque Ele estava tomando os nossos pecados ali, se fazendo maldição em nosso lugar. Houve escuridão, houve terremoto, corpos de santos foram ressuscitados ali naquele dia. Houve trevas, escuridão. O Filho de Deus tomando ali os nossos pecados no duro madeiro da cruz. E foi desamparado por um momento ali por Deus. Era Ele só. Ninguém podia livrá-lo, ninguém podia ajudá-lo. E Cristo desceu no seio da terra
apóstolo Pedro diz que ele pregou aos espíritos em prisão. Que ele desceu no seio da terra, no centro da terra, que ele tomou as chaves da morte e do inferno da mão do inimigo, da mão do diabo. E triunfou sobre ele. E ficou ali 3 dias no seio da terra. Ao 3º dia ele ressuscitou, triunfante. Passou pelo sofrimento, pelo desprezo, pela afronta, pela rejeição, mas ressuscitou glorificado nosso Senhor Jesus. Glorificado. Onde ele bradou antes de morrer: Pai, está consumado, está feito, Pai. Eu dei a minha vida por eles, derramei o meu sangue, agora é contigo. E Deus ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo. Todo poder lhe foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Em Salmos diz: beijai o filho para que não se irrite. E ele julgará. O grande trono branco de Apocalipse capítulo 20. É o Senhor Jesus que ali está. É ele que julgará as nações. É Cristo Jesus que virá entre as nuvens dos céus como relâmpago, do oriente ao ocidente, ou seja, todo olho o verá. Os moradores da terra verão o Senhor Jesus brilhando nas nuvens com poder e grande glória, com miríades de anjos, glorificado, seus olhos como chamas de fogo, e naquele dia o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas dos céus cairão do firmamento, e somente o nosso Rei Jesus será glorificado nesse dia. As nações se lamentarão, olharão, mas aí é tarde. Aí é tarde, é como as virgens imprudentes que não preparou as suas vasilhas com azeite, não tiveram vida com Deus. Não creram no Senhor Jesus, não creram. Assim como nos dias de Noé não creram que Deus ia mandar chuva e ia inundar tudo ali, não creram. Então serão envergonhados naquele dia. Aqueles que te desprezaram e que não creram no Senhor Jesus, que não se arrependeram das suas obras, irão chorar amargamente. Se você está sendo afrontado hoje, como o Senhor Jesus também foi, saiba que Deus está na tua vida. Não sofra como um bandido, um assassino, mas sofra como um cristão. Suporte a cruz, suporte a perseguição, suporte esta dor, este sofrimento, que tudo vai passar. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima Ele vai enxugar. Cristo suportou tudo por nós, Ele sofreu. Então confie em Deus, ouvinte. Se você está sofrendo, você não está sozinho, não. Não está sozinha, não, irmã. Porque este sofrimento, ele está sobre todos aqueles que seguem o Senhor Jesus. Sobre todos os servos de Deus. Não esmoreça na fé. Você não está só. Há 7.000 que Deus reservou, que não se dobraram diante de Baal e nem o beijaram. 7.000. É um número incontável. Deus sempre tem os seus. O Evangelho não é a facilidade, meus irmãos. A porta continua sendo estreita, o caminho apertado. Mas o Senhor Jesus disse que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqui no versículo 21, aliás, o versículo 20, voltando aqui, que ele esperou quem tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não achei. Então nessa hora de angústia, de dor, não vai ter consolador, não tem. Se você for abrir o teu coração para qualquer pessoa, ele vai zombar de você, vai te ouvir, depois vai mudar de assunto. Ou então ele vai desprezar: não quero nem saber. Ah, essa pessoa é aquela pessoa que é fraca na fé, só vive reclamando. Então você não vai ter consolador, vai ter julgador só.
Ninguém conhece a tua dor, mas Deus conhece. Deus conhece a sinceridade do teu coração. Deus sabe da tua sinceridade. Ninguém consegue enganar aquele que é de Deus. Ninguém consegue enganar a Deus. Deus não vê como o homem vê. Ele não vê a aparência externa, ele sonda o coração de cada um de nós. Ele conhece a intenção. A palavra não chegou à boca e ele tudo conhece. Não precisamos nem pensar, porque Deus já conhece o que vamos pensar. Deus conhece aqueles que são seus. Deus conhece aqueles que são seus. E as suas ovelhas conhecem a sua voz, a voz do nosso pastor. Então, meu irmão e minha irmã, se você se encontra nesta situação desamparado sem ninguém, sem consolador, saiba que Deus é o nosso consolador, que Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós possamos consolar aqueles que estão passando em tribulação. Então, Deus primeiro, nós provamos da água viva, nós provamos do refrigério de Deus para trazer uma palavra para alguém que está sofrendo. Já passei por muitas aflições na minha vida, meus irmãos. Que eu chegava num momento que não tinha nenhum consolador. Que eu me encontrava encurralado como era Jeremias, desprezado como foi o Senhor Jesus, uma parte do que ele sofreu, um pedacinho, uma gota do seu sofrimento. E Deus me consolou. Deus me consolou nos momentos mais amargos da minha vida. E Deus é aquele que nos consola. As pessoas não têm estrutura para isso. Mas o poder de Deus em nós, sim. A graça de Deus em nós, sim, pode consolá-los. Através de uma palavra que vem da parte de Deus. Uma palavra como uma flecha. Ela penetra. E o Espírito de Deus é que fala ao coração. Hoje você pode não ter nenhum consolador, ninguém que te ouça. Ninguém que te dê uma palavra de consolo, uma palavra de força, de reânimo, para você se reanimar. Quem que deu uma palavra para Elias, meus irmãos? Quando ele estava ali fugindo para o deserto, fugindo de Jezabel. Quem que ajudou Elias ali, meus irmãos? Naquele momento mais difícil em que ele pediu até a morte para Deus. Estava ali debaixo de um pé de zimbro, numa solidão ali, pedindo a morte para Deus. E quem que consolou ele? O que Deus fez? Deus julgou Elias? Deus enxotou Elias? Não. Deus mandou o seu anjo, com paciência, preparou ali um pão assado na brasa, colocou uma botija de água, colocou a mão sobre Elias. Muito comprido, levanta-te, continua o teu caminho, porque muito comprido te será o teu caminho. Levanta, Elias. Deus fortaleceu Elias através do seu anjo. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, porque ele tinha que ungir Jezreel. Ele tinha que continuar o legado, entregar na mão de outras pessoas, de outro rei. Ele tinha que continuar a obra de Deus, aquilo que Deus lhe determinou a fazer. Quando Moisés estava fraco, meus irmãos, Deus usou o seu sogro para lhe dar uma direção. Parece que era Jetro o nome do seu sogro. Moisés estava cansado porque tudo ele tinha que fazer, a carga era pesada demais na vida de Moisés. E Deus usou o homem ali. Deus é que usa. Quando você perceber alguém te ajudando, você pode ter certeza de te dando uma direção, é Deus que está usando esta pessoa. Não é dela própria. E Deus usou o seu sogro Jetro, que lhe deu uma sabedoria. Moisés, não é melhor você fazer assim, você colocar por cabeça, várias pessoas por cabeça, formar vários grupos, para que seja distribuída essas tarefas? E Deus amenizou o sofrimento de Moisés. Deus tirou a dor, a angústia de Elias. Certa vez os discípulos estavam pescando ali, a noite inteira, de novo, a segunda vez, não apanhavam peixes. O Senhor Jesus apareceu na praia ali, preparou ali uma brasa, fez um churrasco de peixe.
deu a direção para os discípulos: lance a rede dessa banda do mar aqui. E apanharam 153 grandes peixes e as redes não se romperam. Veja a direção, veja o consolo do Senhor. Ao que tem lhe será dado e ao que não tem lhe será tirado. Então eles estavam ali pescando, lutando na vida. E Deus, o Senhor Jesus, lhe deu a direção. Se você está sem consolo, sem direção, recorra ao teu Deus. Eu falo por experiência própria, meus irmãos. Os momentos difíceis que eu passei na minha solidão, estava ali no meu lugar de oração, tanto no meu trabalho, como ali na minha casa, no meu quarto, estava ali orando. E Deus me consolava em toda a tribulação. Deus me consolou em todas as lutas que eu passei. Todas as perseguições. Deus faz cessar a guerra. Ele faz cessar. Ele quebra o arco e corta a lança. Esta palavra da parte de Deus, o Senhor está entrando com providência na tua vida, está te consolando. É o Espírito Santo de Deus que está aqui entre nós. E está consolando aí o teu coração do outro lado. Este coração atribulado, pode chorar. Essas lágrimas que escorrem dos teus olhos, como escorria dos olhos de Jeremias, como escorreu dos olhos do Senhor Jesus. Ele entende a tua dor, Ele sabe do teu sofrimento, Ele sabe desta angústia que você está passando, porque Deus é o Consolador. Ele está te consolando neste momento de tristeza, de dor, de fadiga, de desorientação, de sofrimento, de dor, de angústia, de desprezo, de solidão. Deus está te consolando, porque é Ele quem nos consola. Ele existe, Ele é vivo, Ele é todo-poderoso, é cheio de misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É em silêncio que Deus está falando do teu coração, que Deus está penetrando como uma espada no teu coração e separando as juntas e medulas e trabalhando no teu coração pela ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Fique firme, não esmureça na fé, continue a tua caminhada. O caminho do cristão é um caminho solitário, é um caminho sem ninguém, sem amparo de pessoas, mas Deus é aquele que nos ampara, Deus é aquele que nos consola, Deus é aquele que nos dá a direção, que estará conosco até o fim das nossas vidas. Para que tenhamos mais confiança em Deus, por isso que Ele nos leva a caminhos longos, solitários, como foi na vida dos profetas. João Batista não era aclamado, não vivia em hotéis, não andava de carros importados, não. João Batista morava em cavernas, se vestia de pele de animal. E ele comia mel e gafanhotos. Mas Deus trazia aqueles que precisavam ouvir a sua palavra até ele. E ali o Espírito de Deus, que desde o ventre da sua mãe visitava, ali Deus falava através de João Batista. E pensa que o João Batista teve regalias? Não teve não, meus irmãos. Um dia ele foi falar a verdade para o rei, e aí mandaram prender ele de inveja, pediram ali a cabeça de João Batista. Morreu, mas estava ali servindo a Deus. E a alegria eterna que ele terá, ninguém vai tirar. A eternidade nós veremos, meus irmãos. A mesa preparada, nosso rei conosco ali. Nós estaremos com palmas nas mãos, com vestes brancas, cantando um novo hino ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Então suporte o teu sofrimento, a tua dor, o teu desprezo, a amargura, esta luta que você vem passando, mas Deus já te consolou neste dia de hoje através dessa mensagem, da sua palavra. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas neste dia de hoje, dia 19 de fevereiro de 2025. Fique com esta palavra para o teu coração. Vamos agradecer a Deus por esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo e glorioso, somos agradecidos a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia, por ter enviado o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Pai,
Como o Senhor tem consolado cada alma que ouviu esta palavra, console também aqueles que não ouviram e que estão passando por tribulações espalhados por toda a terra, Pai. Vá de encontro à vida de cada um, Senhor. Entra com provisão, Pai. Alegria de receber, meu Pai. Uma provisão da Tua parte é muito grande. Oh, Deus querido, a satisfação de receber, de orar, e sabemos que o Senhor nos atende por Tua graça e misericórdia concedida através do Senhor Jesus pelo derramamento do Seu sangue no madeiro da cruz. Ó Deus, envia a provisão na vida de cada ouvinte e fortaleça os seus corações para continuar a sua caminhada, os seus propósitos na vida dessas pessoas, até o fim, ó Deus querido e santo, para que um dia possamos estar no reino da Tua glória, falando das Tuas maravilhas e lembrando do que passamos aqui, Senhor. E o Senhor foi conosco em tudo, como foi na vida dos Seus servos, como foi na vida de Davi e como foi também com o Senhor Jesus na cruz. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, sentindo de Deus, Deus tem preparado este canal de pregação desde 2013, há mais de 10 anos, no YouTube, servo de Deus, Cláudio Martins. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus.